Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais Uma Vida Melhor na Matéria. E hoje nós vamos falar sobre um tema que deve estar presente em quase todos os vídeos que a gente fizer aqui no canal. E esse tema é karma. E eu já adianto que a gente vai falar disso de uma maneira um pouco diferente. Então, vem com a gente! Tudo bem, Guida? Tudo bem. Vamos falar sobre karma, então? Vamos. Guida, karma. Essa palavra vem do sânscrito, que é uma língua ancestral, e a tradução direta dela é simplesmente ação. Isso. Então, no fim das contas, o que é karma? É um castigo terrível pelo qual a gente tem que passar aqui? Não. Não é um castigo terrível e a gente não tem que passar por nada a não ser enfrentar a coisa, tentando harmonizar-se com ela. É que às vezes ela é um pouco chata. Na maior parte das vezes mas eu vou te dizer, pode ficar agradável. É mesmo? E aí, quando ficar agradável, deixou de ser karma e passou a ser dharma. O dharma é um sinal trocado do karma? Não. O dharma é o que você conquista quando você fez o que você deve fazer, que é se harmonizar com as questões kármicas. Certo. E de onde vêm as questões kármicas? Qual que é a origem disso? A origem das questões kármicas é uma escolha que o ser imortal que você faz antes de descer a matéria. Antes de descer a matéria, você é perfeito, você tem ciência de todas as coisas. Nosso espírito, digamos assim. Seu espírito imortal. Porque você é só uma manifestação disso, tá? Nenhum de nós é grande coisa. É só uma manifestação de um espírito imortal perfeito que escolheu, decidiu descer a matéria para gerar a energia que move o universo. Essa é a grande ação. Esse é o grande karma. E este sim é a grande coisa, este espírito. Isso, ele é que é grande coisa. Ele é Deus manifestado individualmente. Você é Deus manifestado individualmente, eu sou Deus manifestado individualmente, nosso diretor é Deus manifestado individualmente, limitados pela condição de estar se manifestando no mundo material. Tá. E a limitação é que todo esse esplendor e toda essa glória de um espírito imortal gera, na dualidade, tendências negativas-destrutivas com as quais a gente tem que lidar o tempo inteiro. Tá. Essas tendências, elas têm uma temática. Temática? Essa temática é a temática kármica. Temática karma? Sim, temática kármica. Mas como assim? Karma e a política, karma e a economia, karma e os negócios? Karma é eu mesmo, eu e o poder, eu e a sabedoria, eu e o amor incondicional, eu e as condições da matéria, ou seja, eu e a prosperidade, eu e a devoção, eu e Deus, eu e o meu poder de transmutar as coisas na matéria. Você pode dar um exemplo mais concreto disso? Uma temática kármica relevante? É assim, vocês pensam que vocês têm um monte de problemas, vocês só têm uma temática kármica que se manifesta em tudo que vocês fazem. Se a sua temática kármica é eu e o poder, você é aquela pessoa que quer dominar tudo, mandar em tudo, fazer desde os relacionamentos mais familiares até os seus relacionamentos profissionais, até os relacionamentos com uma pessoa que vive no Alasca. Você vai estar sempre querendo dar a última palavra, ser aquele que conduz as coisas, o que sabe o que fazer, em detrimento do que as outras pessoas acham, pensam ou querem. Esse é um exemplo. Esse é um tema. Essa é uma temática kármica, a temática kármica do poder. E aí esse tema, então, ele vai estar presente em todas as coisas. Até quando você escolhe uma laranja. Não, eu escolhi a melhor laranja. Essa laranja é minha. Essa é a melhor laranja que existe, só porque ela é minha. Tá. Coisas assim, sabe? Agora, você falou uma coisa aí que é gerar a energia que move o universo. Como que é isso? A humanidade, as humanidades, os seres humanos, são só uma função que um espírito imortal perfeito escolheu no universo. Uma função.
A função ser humano. A função humanidade, Tá. que é exercida por seres imortais que se tornam humanos quando descem a matéria. E a função humanidade, ela faz uma coisa no universo. Ela gera a energia que mantém o universo acontecendo. Então, aqui na Terra, em Órion, em Vesta, em Sírios, seja lá onde for que exista uma humanidade, porque está cheio de humanidades pelo universo afora, elas estão sempre fazendo uma única coisa, gerando energia para alimentar o seu sol físico, e o seu sol físico mantém a dinâmica do universo. Sol daquela galáxia, daquele sistema solar. Nós estamos aqui nesse sistema solar, nós temos um sol. Sim. Tem que ter uma humanidade nesse sistema alimentando esse sol. A Terra é a bola da vez, mas não vai ser sempre. Nós já tivemos outros planetas nesse sistema solar alimentando esse sol. Então, nós aqui alimentamos energeticamente esse sol, e esse sol nos devolve reverte, calor. mas também produz, com sua dinâmica de movimento, energia para que o resto do universo funcione como deve funcionar. Certo. Agora, voltando para o karma especificamente, não existe então essa história de que as pessoas devem pagar algumas coisas, não tem uma planilha ali para a gente checar o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito? Não. São Pedro não autoriza a gente a fazer uma coisa, outras não? O universo não funciona segundo planilhas Excel. É assim, cada espírito imortal escolhe algumas vidas anteriores, onde tiveram muitas dificuldades com aquela temática, e só de escolher a temática, porque tudo é escolhido, viu? A grande liberdade é exercida antes de descer. Aqui, ela é pequena, ela não é grande, ela é pequena. Porque isso que a gente chama de destino é karma. E karma é uma escolha de um espírito imortal a respeito de como ele vai atuar na matéria. Quais são as provocações que ele escolheu ter para gerar a energia que move o universo. Certo. É só isso. Então, quando você... Depois que você nasce, quando você nasce, aquela família, todas aquelas pessoas, tudo que vai acontecer com você, todas as pessoas que você vai encontrar, boas e ruins, que te beneficiam ou que te prejudicam, são questões kármicas. Tudo isso é kármico? Tudo. Não existe nada. Desceu na matéria, fez uá! Depois que saiu da barriga da sua mãe, tudo o que acontece com você, até a cor dos seus sapatinhos, é kármico. Mas como é que vai dar certo isso, então? Pois é assim que dá certo, porque é enfrentando as questões kármicas e produzindo equilíbrio interno e harmonia interna que você encontra felicidade e realização. Mas se tudo é kármico, essa informação é difícil de processar. Se tudo é kármico, a gente não tem tanta liberdade assim para agir. Não, eu acabei de dizer, seu alimentante é desse tamanho. A grande liberdade é o seu espírito imortal que tem. Aqui as escolhas são bem limitadas. As escolhas são: eu faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu quero um benefício, ou eu faço porque deve ser feito. De preferência a gente deve escolher: eu faço porque deve ser feito. Mas para saber o que deve ser feito, você tem que ter um equilíbrio interno suficiente para saber o que deve ser feito. Essa que é a problemática. Nesses anos atendendo pessoas, o que eu vejo é que o problema é que as pessoas não sabem o que deve ser feito. E aí, você tem alguma escolha? Não. A escolha é escolher o que deve ser feito. Mas você tem dois desequilíbrios com os quais você pode lidar, que é: eu vou fazer porque eu sou obrigado, ou eu vou fazer porque eu quero uma vantagem. E dá para escolher fazer bastante bobagem também, né? Ou só com essa pequena liberdade é possível fazer um bocado de besteira, não é? Muito bem. O diretor quer fazer uma pergunta para a gente. Então, a gente ouve muito falar, a gente fala assim: eu estou pagando o meu karma agora com relação a dinheiro, porque na encarnação passada eu era perdulário, joguei toda a fortuna da minha família em fora. Ou então, ao contrário, eu tenho que aguentar esta pessoa porque eu tratei ela muito mal na outra vida, então agora,
Como é que é isso, assim, esse karma suave? Então, o karma não é isso. Ou seja, se você tem um problema com prosperidade, você, de certo, tem um karma com prosperidade. Mas não é aguentando a situação de penúria que você resolve o karma. Você resolve o karma entendendo como é que você lida com isso, com equilíbrio interno e harmonia externa, e você pode ser próspero apesar de ter um karma com prosperidade. Você não precisa sofrer penúria só porque você em outra vida usou mal os recursos, mas você vai ter dificuldades. E essas dificuldades deverão ser vencidas e harmonizadas. E aí, tudo que era seu numa vida em que você não valorizou, volta para você agora, quando o universo percebe que você pode valorizar. Então, e como que é essa relação direta? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é quase automático isso, né? Se numa vida eu joguei muito lixo na rua, eu vou ser gari na próxima. E por aí vai. Como que funciona essa correlação, se é que ela existe? A vida na matéria é uma constante correlação da questão kármica. Constante. Mas a questão é, eu joguei lixo na rua em outra vida, agora eu vou ser gari? Não. Eu joguei lixo na rua em outra vida, que karma tolo. Porque basta você se conscientizar de que você não deve jogar, você não precisa ser gari, não é? É isso que eu estou dizendo. Se você em outra vida fez alguma coisa que não é o mais adequado ser feito, agora você vai ter um pouco de dificuldade com esse aspecto da vida. Ou seja, talvez você vá morar em uma rua onde as pessoas não têm o menor cuidado com o lixo. Só para você entender como que é o negócio. E aí você vai ter que fazer um pouco mais de esforço para manter as coisas limpas, você vai ter que prestar atenção nisso. E quando você harmoniza isso, ou seja, entende, é minha tarefa manter o meu ambiente limpo, pronto. Aí você não vai atrair mais pessoas, estar em lugares onde as pessoas não tomam cuidado com isso, você vai passar a viver em lugares onde as pessoas cuidam disso, ou você vai conseguir conscientizar as pessoas disso. A questão kármica exige uma correção de postura sua, agora, nessa vida, com relação a isso. Certo. É só isso, é uma correção de postura. Você não precisa se submeter ao karma. Você precisa se harmonizar com ele, adotando uma postura um pouco mais harmonizada, equilibrada com relação a esse aspecto. Muito Só bem. isso. Bom, vamos falar então agora sobre como lidar com o nosso conteúdo kármico pessoal. Guida, muita gente até identifica qual é o seu karma e parece que leva uma postura de resignação diante disso, né? O diretor deu exemplo... Ou de revolta. Ou de revolta. Mas o diretor deu exemplo da pessoa que tem um problema com prosperidade. Quer dizer, tem gente que fala, não, esse é o meu karma, então eu vou ser um pobretão mesmo, não tem nada que eu possa fazer aqui, porque é kármico, então tudo bem. Como que funciona isso? É possível lidar com o karma e vencê-lo? Não é uma questão de vencer, como eu disse, é uma questão de fazer uma correção de postura que permita anular a anulação do karma. Ou seja, porque para entender isso eu preciso entender o seguinte: o conteúdo kármico é algo que vibra nos espaços vazios do seu DNA. Os espaços vazios do DNA. É. Não tem como se livrar Se dessa você for lá na coisa. ciência, você vai ver que os cientistas descobriram que o DNA humano tem uma série de Sim. espaços vazios. Sim. Não estão vazios. Não é porque você não sabe o que tem lá e parece invisível, que não tem nada. Tem uma vibração que é o seu conteúdo kármico. Isso vibra atraindo para você todas as condições desarmoniosas, todos os obstáculos, tudo que precisa ser harmonizado.
Isso não para, nem quando você está dormindo. Porque Não para, não para. se está no espaço É uma vazio do DNA, maquininha que está lá vibrando o tempo todo. quem é humano e tem DNA vai Não tem lidar com jeito. isso. E aí você vai atrair isso para você, queira ou não queira, goste ou não goste, porque essa é a principal função da humanidade. Então, entenda, o que parece agradável, o que já é desagradável de cara, o que parece que é uma coisa boa, tem embutido em si um aspecto kármico que precisa ser harmonizado. Tudo, hein? Até o amor à primeira vista, que você fala, não. Na verdade é um karma à primeira vista. É um karma à primeira vista, como a gente vai discutir aqui, né? Então, assim, lidar com o conteúdo kármico é saber que em todas as coisas está embutida alguma questão kármica para ser resolvida. E não ficar surpreso quando ela aparece. Por que isso está acontecendo comigo? Não, a pergunta é, como é que eu harmonizo isso que está acontecendo comigo? Como é que eu coloco isso de uma maneira que não me gere mais questões e mais problemas? Como é que eu me resolvo com isso? Como é que eu negocio com isso? Seja isso uma pessoa, uma coisa, uma situação, uma circunstância. Tudo precisa ser harmonizado, tudo. Até as coisas que parecem incríveis precisam ser harmonizadas. É aí que tá. Quando uma coisa parece incrível, parece que aquilo chama uma situação, ou uma pessoa, ou um trabalho, parece que aquilo está chamando a gente, sim, né? vai! É para ir. A gente não deve fugir do karma, a gente deve encarar o karma, olhar com calma, nossa, que situação profissional auspiciosa. Pode ter certeza que vai ter problema. É que dá um certo receio, né? Depois que você diz que quanto maior o desejo, mais kármico aquilo pode ser, dá um certo receio, né? Você cair de cara no seu karma. Ué, mas você não tem escolha, tá? Você não pode falar assim, não, karma, me erra. Você não pode fazer isso. Aliás, quando você faz isso, e algumas pessoas fazem isso, não adianta porque o negócio vem de outro jeito. Aquele mesmo karma? Aquela mesma situação? Isso. Muda a roupinha? É assim, não vou me relacionar com essa pessoa não, porque isso aqui é muito kármico, porque o desejo é muito grande, eu vou me ferrar aqui, melhor deixar pra lá, não quero. Aí você dá um tempo, tá bem tranquilo, aparece uma outra pessoa. Tá. E aí o que você teria que viver com aquela, você vai viver com ela, porque a lei da sintonia não falha. Ela vai atrair para você o que você precisa viver para gerar energia que move o universo. Inclusive em situações da família, do trabalho, dos negócios. Família é o principal karma. Aí a coisa tem uma ordem. Assim, karma número 1 para todos os humanos. Linhagem, família, parentes, papai e mamãe, irmãos, cultura familiar, lugar onde você nasceu. Está tudo envolvido em linhagem. Tá. É o principal karma. É o principal karma. Tá. É o karma que você olha para ele quando você nasce. Você acabou de nascer, você nem enxerga direito. Aí você já sabe que você está olhando para o karma. Aliás, uma criança quando nasce, ela esqueceu que é divino, esse espírito esqueceu que é divino. Ele era divino até 1/1000º de segundo antes dele respirar o oxigênio do planeta pela primeira vez. E assim que ele respira pela primeira vez, ou seja, quando o saco pulmonar dele se abre, ele esquece que ele é Deus e só sabe de uma coisa. Esse pessoal aqui eu não sei não. Por isso que você precisa receber bem um bebê. Por isso que você precisa aconchegá-lo, dizer a ele que ele é bem-vindo, satisfazer todas as suas necessidades para que ele se sinta amado. Tá. Então, karma é isso. Você nasceu, respirou, pronto. Já foi, já é. Então não adianta fugir. O que adianta fazer é encarar de frente toda e qualquer coisa e circunstância da sua vida, sabendo que aquilo está acontecendo na sua vida, para que você se harmonize com isso, porque isso é o que a função humanidade faz no universo, e pronto. Tá.
Quando você menos esperar, se você estiver com essa postura interna, a coisa vai se resolvendo, portas vão se abrindo, soluções vão acontecendo e tudo vai ficando dármico. E quando você consegue se harmonizar com uma determinada questão, o que acontece? Aquele karma vai embora ou ele se torna outra coisa? Como que isso funciona? Olha, quando você está jogando laranjas para o alto, você pode parar? Depende. Elas vão cair todas no chão. Elas vão cair na sua cabeça ou no chão. Pois é. É uma escolha, não? Então, não. Você conseguiu uma harmonização, você tem que continuar harmonizando. Você parou um pouquinho e falou, isso aqui já está ganho, isso daqui já está conquistado, isso daqui já está resolvido, volta no primeiro momento de desequilíbrio que você tiver. Aquela mesma questão. Aquela mesma questão. Diretor. Eu queria perguntar uma coisa. A gente está falando em harmonizar é ficar numa boa, ficar paz e amor em relação ao karma, ou às vezes até afastar, evitar, como é que é? Harmonizar é tornar possível a convivência. Então, às vezes duas pessoas só ficam harmonizadas quando uma está no Japão e a outra na Suécia. E às vezes é negociação. Olha só, o universo inteiro é resultado de uma grande negociação. Os planetas só não se chocam porque estão o tempo todo negociando isso. Os planetas giram nessa harmonia perfeita e harmoniosa no universo inteiro, porque a negociação funciona. Que é uma lei, uma das leis que rege o universo, o resultado dela é essa negociação. Aqui na matéria, nós não somos planetas, nós não estamos fora da dualidade, sujeitos à perfeição do universo, onde isso acontece naturalmente. Nós estamos aqui, no mundo material, na dualidade. Então aqui é negociar. É a negociação que garante a harmonia. Ou seja, nem para mim, nem para você. Uma coisa aqui no meio, uma solução no meio. Sabe, vocês cansam de ouvir falar o caminho do meio, o caminho do meio, o caminho do meio, o caminho do meio. O caminho do meio é chegar nesse lugar onde é possível conviver harmoniosamente. Ou seja, o que é harmoniosamente? Em paz, pessoal. Sem desarmonia. Mas então, uma das maneiras de resolver isso é indo para bem longe. Às vezes só resta essa situação. É que quando você diz isso, dá a impressão que todo mundo vai sair correndo e dizer, é assim que eu me harmonizo com essa coisa. Às vezes tem que sair correndo mesmo. Mas isso só em casos extremos. É assim, você está percebendo que sua convivência com esse grupo, com essa pessoa, com essa ideia, com esse conceito, com essa ideologia, com qualquer coisa que seja, não é benéfica para você. Te tira do eixo. E aí você não trabalha sobre bem. aquilo e a coisa não funciona. Aí você vai, tenta de todas as maneiras, vamos aqui tentar entender, deixa eu entender o lado do outro. Faz parte da harmonização, você se colocar no lugar do outro, né? Para saber como é que é do outro lado. Porque se você ficar só do seu lado, você vai estar em uma postura de julgamento. Eu estou julgando o outro sem saber o que ele enfrenta, qualquer questão. Vocês tentam me colocar no lugar do outro, dialogo, vamos aqui tentar resolver isso. Não funciona? Só te resta o seguinte. Nós não estamos conseguindo nenhuma harmonia assim. Então, eu acho melhor eu me afastar. E não é assim, eu estou me afastando porque você não consegue lidar comigo. Não, eu estou me afastando porque eu não consigo chegar a uma coisa harmoniosa, pacífica com você. Certo. Aí eu preciso me afastar. E eu preciso ser claro. Eu preciso dizer. Porque senão você fala assim, tá. Vira as costas e sai andando. Sim. Isso não é harmonização. Sabe por quê? Porque o outro vai ficar cheio de interrogações e se bobear, sai correndo atrás de você para tentar entender o que é. Então você precisa explicar, mesmo que o outro não aceite. Porque na busca de harmonia, você só pode ir até o meio, você só pode andar até metade do caminho, porque a metade do caminho é do outro. Se você andar o caminho inteiro, você está invadindo o terreno onde o outro é soberano. Você está invadindo
a soberania do outro. Então, você anda até o meio do caminho, diz eu não consigo, a gente não está conseguindo, bom, vamos nos afastar. Não é dar um tempo não, né? É se afastar porque eu cheguei à conclusão de que não é possível conviver com você. Certo. Ou eu cheguei à conclusão que eu não consigo entender essa ideia, por enquanto. Eu cheguei à conclusão que eu não consigo assimilar esse conceito, por enquanto. Porque tudo é por enquanto, né? Tudo é no aqui e agora. Pode ser que daqui a 20 anos você compreenda uma pessoa da qual você se afastou. Volta lá. Sim. Agora, É Guida, isso. para a gente fechar, você falou de pessoas, né, que vão embora e tal. Muitas pessoas, quando se deparam com uma situação difícil, fazem grandes transformações na vida e grandes mudanças. Sim. Mudam de país, mudam de cidade, vão para longe da família, vão para longe de uma determinada pessoa. Quando a gente faz isso, né, até às vezes geograficamente, a gente consegue, sei lá, mudar um pouco a questão kármica que está envolvida ali? Não, eu te disse que a questão kármica está dentro do DNA de todas as células do seu corpo. Mas o DNA Isso é uma rota de fuga. Em outro CEP, quem sabe? Não, não vai funcionar. Isso é uma rota de fuga. Há muita gente fazendo isso. Ah, não consigo lidar com isso. Eu vou tentar a sorte em outro lugar. Ou eu tenho certeza de que se eu emigrar para a Austrália, eu vou conseguir uma coisa espetacular. Não vai. Porque o karma acompanha você. Aí você se muda para a Holanda. Aí você está lá na Holanda dizendo, ai, escapei do meu karma. Ah, puxa vida, aqui na Holanda as coisas são tão melhores. As coisas funcionam. Olha, eu não dou nenhum exemplo que não seja verdadeiro. Então, aqui na Holanda as coisas são tão melhores, claro que aqui vai ser diferente. E as mesmas questões que se apresentavam aqui no Brasil, em São Paulo, vão se apresentar na Holanda, com um agravante. Como você escolheu viver em São Paulo, você está instrumentalizado para resolver a questão kármica em São Paulo. Na Holanda, alguns obstáculos a mais se levantarão. Todos os obstáculos que em todas as suas vidas, e não são meia dúzia, que têm a ver com a Holanda, se levantarão. Então você vai ter o seu karma de São Paulo e mais um karma adquirido por sua vontade própria com a Holanda. Aí a coisa vai ficar um pouco difícil. Mas muitas vezes uma pessoa que entra numa fuga desse tipo consegue resolver as questões porque tem um único aspecto positivo nisso. Momentaneamente, por algum tempo, tudo será novo. Sim, perfeito. É isso. Guida, muito obrigado pela companhia. A gente está encerrando mais Uma Vida Melhor na Matéria. Hoje nós falamos sobre karma e na semana que vem, sempre às quintas-feiras, tem mais um vídeo sobre outro tema. Obrigado pela companhia, pela atenção. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários. A gente te convida também para curtir o vídeo, compartilhar e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até.